That's it! Charles Oliveira, quotient win here at home! Incredible! Hurt him on the feet, squandered. Eu escutei durante muito tempo da minha vida que eu era um diamante. Porém, eu era um diamante bruto. E eu acreditei isso quando as pessoas falavam isso, que eu era um moleque talentoso. Porém, eu tinha que ser treinado, eu tinha que, sabe, me dedicar naquilo que eu queria. E quanto que eu queria isso? Porque o diamante, ele já é valioso quando você pega aquela pedra bruta. Mas conforme você treina, você se dedica, você trabalha, você vai forjando ela, ele vira um diamante de verdade. É sim que aí que a gente tá falando do dinheiro, é aí que a gente tá falando sobre aquilo que você tá pensando, é aquilo que você tá falando sobre a ideia da onde você quer chegar, sobre quem você quer ser, sobre o legado que você quer ser. Então, é praticamente a mesma coisa. Às vezes as pessoas, elas querem demais muito uma coisa, mas porém você tá disposto a pagar esse preço? Uau. Você está disposto a se dedicar 100% a isso? No meu caso, você está disposto a sangrar? Você está disposto a ficar longe da sua família? Você está disposto a, falar não para algumas pessoas? Então, sim. Quando você foi falando muitas coisas ali, ela foi se encaixando naquilo que eu vivi durante muitos anos e que eu vivo até hoje, sabe? Eu sou um cara que tem muita fé. Eu acredito muito que cada pessoa, ela nasce com um dom, cada pessoa, ela nasce com o seu próprio talento. O meu talento é ser lutador. Eu já fiz milhares de coisas na vida, mas aquilo que eu nasci para fazer é ser lutador. Foi isso que Deus propôs pra mim mudar a história de muitas pessoas, pra mim mudar a minha história, pra mim mudar a história da minha família. Cara, eu já trabalhei em tantas coisas. Tipo o que você já trabalhou? Cara, já trabalhei na feira como feirante, eu já trabalhei vendendo queijo. Quem sabe quando a galera vendia queijo na praia? Eu vendi queijo na praia. Já vendi coisas na feira, já trabalhei em matador, já trabalhei em lava rápido. Cara, já catei papelão, já fiz tanta coisa na minha vida. Caraca. E no começo tava certo, mas era só, sabe era coisa de momento? Sim. Não era isso de verdade, e eu conseguia fazer algumas coisinhas minhas, coisas bobas minhas. Porém, eu não conseguia mudar a história da minha família, eu não conseguia dar algo pra minha família. Era coisa de momento, era coisa que, eu conseguia comprar uma camiseta, e, meus amigos sairiam pra comer, eu não poderia, porque, era coisas bobas. Era pra sobreviver mesmo. Sim, coisas pra sobreviver. Então, a luta fez com que eu mudasse a minha história, a minha vida, e pudesse mudar a história da minha família, sabe? Das pessoas que estavam próximas de mim. Então, eu creio muito que quando você fala de pagar o preço, é porque, eu acredito que Deus me propôs isso, sabe? Às vezes você fala pra pessoa ser lutador, não dói? Lógico que dói. Mas você tem que acordar sempre dos dias, você não tem festa, você não tem passeio, você não tem nada. Às vezes as pessoas olham você em tal, o Charles tá em tal lugar. As pessoas falam, ele tá numa festa curtindo. Não, você tá trabalhando. Então, são coisas muito diferentes. E quando você fala pagar o preço, é um preço alto. Sabe, é um preço alto. Ficar longe da sua família, ficar longe das pessoas que você gosta, você tá treinando, às vezes você tá lesionado, você treina lesionado, às vezes você acabou de sair de um treino, e aí, você tem milhares de gravações que você tem que fazer, porque quem não é visto não é lembrado. Então, sabe, é muitas coisas, tem que estar disposto a pagar o preço dessas coisas. E mesmo assim, esse pagar o preço acaba sendo melhor do que não ter dinheiro pra sair comer, por exemplo. Com certeza. Porque eu nasci pra isso, eu nasci pra lutar. Só que nada dessas coisas se encaixava naquilo que, sabe, é isso que eu quero fazer. E quando eu comecei a fazer a luta, o jiu-jitsu, eu me apaixonei pelaquilo, sabe? Era escola, academia. Tanto que teve uma época que minha mãe falava meio assim, leva tuas coisas pra tu morar lá, porque tu só vive lá. E eu me apaixonei pelaquilo. E você tinha quantos anos? Você tá falando de 12, 13 anos de idade. Caraca, não Porém, sei. isso não me dava dinheiro. Isso só saía dinheiro. Então você imagina o seguinte, pra quem já não tinha dinheiro, no caso meus pais não tinham dinheiro, ter que bancar 2 filhos lutando e competindo, se você fazia a conta no final do mês, não tava nem empatando, só tava saindo, perdendo. E aí, depois de uns 5, 6, 7 anos, eu acho mais ou menos, eu fazendo só jiu-jitsu, as pessoas começaram a falar, por que você não vai pro MMA? E eu falava, não, pra que pro MMA? Você tá louco? Vou ficar tomando soco na cara, apanhando, tal. E aí eu falei, as pessoas começaram a falar, vai ser bom pro seu jiu-jitsu, você vai aprender, você chegou no alto nível que você já ganhou tudo do jiu-jitsu, porém agora, acho que eu era faixa roxa de jiu-jitsu, porém agora é um nível maior, tal, você tem que aprender a subir o nível, tal. E aí eu falei, vou fazer por fazer. E aí o primeiro mês que eu fiz, eu lutei meu primeiro campeonato. Amador, fui lá e ganhei. E aí, passou uns dias, tal, eu lutei meu primeiro profissional. 3 lutas numa noite, até 77 quilos. Na época eu não tinha nem 70 quilos. E quem luta de 77 quilos desce de praticamente quase 90 quilos pra lutar. E você imagina, você nunca ter pisado num cage, nunca ter lutado. E MMA, não só jiu-jitsu. O MMA.
E aí eu ganhei 3 lutas na noite. E aí foi quando eu ganhei meu primeiro 5 mil reais da vida. E aí eu falei, nossa, mano. Já era muito Caraca, acima. era muito dinheiro. Pra aquela época, pra quem nunca tinha ganhado nada. Então foi quando eu comecei a pensar. Falei, pô, será que é isso mesmo? 15 dias depois eu lutei outro evento de MMA, 3 lutas na noite que ganhava uma moto ou 5 mil reais. Eu preferi os 5 mil reais. Porque eu falei, o que eu vou fazer com a moto? Eu não tenho kata, não sei nem dirigir. E aí, pô, você imagina. Aí as coisas começou a mudar. E aí eu falei, opa, é isso que eu posso fazer pra mudar a história da minha família, pra mudar a minha história. Vitória de Charles do Bronx por nocaute técnico no primeiro round.